Olá, turma! Tudo bom, pessoal, com vocês? Tia Kes espera que estejam todos bem. Chegamos aqui mais uma sexta-feira, mais uma semana que se vai, e aí fica só a saudade de uma semana que passou, né? E aí chega no final de semana pra gente respirar um pouquinho, descansar, curtir a família, né? Estar mais próximo da família, brincar, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Hoje a Tia Kes está vindo aqui com a aula de português. E na aula de português anterior, a Tia Kes explicou para vocês sobre os artigos definidos e os artigos indefinidos. Então, os artigos definidos, eles determinam seres e objetos, certo? Então, se é feminino, masculino, masculino. Então, ele determina o ser, né, o objeto, se masculino ou feminino. E os artigos definidos são no singular, o, a, e no plural, os e as, certo? Os artigos indefinidos, eles indicam seres e objetos indeterminados, tá bom? E aí, nós temos também no singular e no plural. Então, os indefinidos é um e uma no singular e uns e umas no plural, tá bom? A atividade de vocês aí, organizem o material, abram o livro, caderno 2, ainda estamos usando o caderno 2 de português, página 140. Aí vocês vão na questão 1, gente, formar frases com a palavra frutas ou cesta de frutas e vão usar o artigo definido no plural. Então, vocês vão usar o artigo definido que esteja no plural. Então, vai ser os ou as para formar essa frase aí. Na outra imagem, que é a imagem de um menino, vocês também vão formar uma frase. Só que agora ele quer um artigo indefinido no singular. Então, um artigo indefinido no singular. Então, você vai usar um ou uma para formar a frase com a palavra menino. Lembrando que a frase ela tem que estar concordando, certo? Os artigos, eles têm que estar concordando com o substantivo. E a última frase com a palavra árvore. Então, vocês vão utilizar um artigo definido no singular. Então, vão usar um artigo definido no singular. Para formar uma frase com a árvore, vocês vão usar qual artigo? O ou o a, tá? Na 2, vocês vão completar com artigos indefinidos. Então, vocês vão completar com uma, uns ou umas, tá certo? Então, criança. Uma criança, umas criança. Olha aí o substantivo, se ele está no plural ou no singular, tá? Garçons, restaurante, vitaminas, sanduíches e biscoitos. Vocês vão usar esses artigos indefinidos para colocar antes do substantivo, certo? E observe se está no singular ou no plural, tá bom? Na próxima página, página 141, a questão 3, vocês vão completar as frases sobre a ideia dos artigos. Então, os artigos indicam seres ou objetos determinados. Quem é que indica seres e objetos determinados que Tia Kes acabou de falar aqui no início da aula? É os indefinidos ou são os definidos? E você vai dizer quais são eles, certo? A outra frase também vai ser do mesmo jeito. Você vai completar. Os artigos indefinidos ou definidos indicam seres e objetos indeterminados. E quais são eles? Que são esses aqui que vocês vão indicar aí na atividade quais são eles, certo? Questão 4. Leia as frases a seguir. 1.
A lanchonete da escola tem lanches saudáveis. 2. Passei em uma lanchonete para comprar sanduíches. Aí agora vocês vão completar o quadro de acordo com as frases. O artigo, a classificação e o substantivo que acompanha. Então, na primeira frase, a lanchonete da escola tem lanches saudáveis. Quem é o artigo? É o artigo, né? Então, qual é a classificação? É um artigo definido? É um artigo indefinido? Então, vocês vão dizer se é definido ou indefinido. Agora, qual é o substantivo que está acompanhando aí esse artigo? É lanchonete, é escola, é lanches? Você vai escrever. Na outra, você vai observar a frase passei em uma lanchonete para comprar sanduíches. E você também vai aí completar. Qual é o artigo que foi usado? Passei em uma lanchonete. Qual foi o artigo que foi usado? Você vai escrever. E ao lado vai classificar. É artigo definido ou indefinido? E vai dizer a qual substantivo se refere esse artigo, certo? Na B, você vai explicar a diferença de sentido. Sentido entre as frases 1 e a frase 2, em relação ao uso dos artigos. Então, o 1, a frase 1, ele está se referindo ao quê? A uma lanchonete específica ou a várias lanchonetes? Qualquer lanchonete. A frase 2 está se referindo a várias lanchonetes, qualquer tipo de lanchonete, ou a uma específica. Então, há uma diferença quando eu digo a lanchonete e uma lanchonete, né? Quando eu digo a lanchonete, menina, a lanchonete é boa, viu? Agora, quando eu digo, menina, tem uma lanchonete boa, então o sentido aí é bem diferente, né? Então, você vai explicar qual é a diferença de sentido entre elas duas, certo? Qual é a frase que está especificando a lanchonete? E qual é a frase que está se referindo a qualquer lanchonete? Tá bom? Na 5, vocês vão circular, vão contornar os artigos das frases a seguir, vão classificar se são definidos ou indefinidos. O almoço estava delicioso. Quem é o artigo? E ele é o quê? Definido ou indefinido? Ele é masculino ou feminino? E ele está no singular ou no plural? Vão dar essas características. Na B, comi um doce de sobremesa. Qual é o artigo aí? Definido ou indefinido? E ele é masculino, ele está no plural, ele está no singular? Na letra C, descasquei uns legumes para fazer sopa. Então, qual é o artigo aí? Vocês vão circular o artigo e vão dizer se ele é definido ou se ele é indefinido e vão dizer se está no plural, se está no singular, tá certo? E letra D, a salada já está pronta. Cadê o artigo? Vocês vão circular o artigo e vão dizer aí no livro se ele é definido ou se ele é indefinido, se ele está no plural, se ele está no singular, enfim. Na página 142, para a gente terminar esse primeiro momento, vocês vão ler as frases com atenção. Frase 1. Comprei umas verduras no mercado. Frase 2. As verduras de que você gosta estão no prato. Em qual das frases a palavra sublinhada, umas e as, que se trata de verduras determinadas? Qual das duas está determinando o tipo de verdura? Aí vocês vão marcar na frase 1, na frase 2, nas duas frases ou não é possível perceber? Questão 2. Sobre a tirinha abaixo, é correto afirmar que... Aí ele diz assim, a tirinha. E quando terminarmos o lanche, devemos mandar as embalagens para reciclagem.
É melhor procurar outra lixeira. Essa aí do lanche da Magali. E Magali lá toda, nem aí. Aí ele pergunta, ele pede para vocês afirmar aí e marcar a alternativa correta se todos os artigos são definidos, se todos os artigos são indefinidos. Na C, se não há artigos definidos, ou a D, somente um artigo é indefinido. Então, qual é a resposta correta? A tirinha aí, todos os artigos da tirinha que você vai lá observar, o, a, os, as, uma, uns e umas, vai observar se tem artigo e vai identificar se eles são definido, indefinido, para você encontrar a resposta que melhor se encaixa aí, tá bom? Na 3, você está pedindo aí em relação ao gênero, né? O gênero cardápio que a gente estudou, a gente pode afirmar que A, ele traz somente informações sobre os alimentos servidos no estabelecimento. B, apresenta sempre a mesma divisão de categorias dos produtos disponíveis. C, pode trazer fotos ou ilustrações dos produtos oferecidos no estabelecimento. Ou letra D, nunca apresenta preços dos alimentos e bebidas servidos. Então, qual é a resposta que melhor afirma aí o gênero cardápio? Sabendo que a gente estudou, Tia Kézia mostrou que o cardápio ele é bem completo porque ele tem preço, porque ele informa sobre o prato, né? Porque ele ilustra. Então, de acordo com isso, vocês vão aí responder a alternativa correta, tá bom? Galerinha, agora vocês vão ficar com a explicação da tarefa de casa, tá certo? Oi, turma, voltando aqui agora com a explicação da atividade de casa, que se encontra nas páginas, deixa eu ver, hein? 146, que é um texto, a 146 e a 147, Tia Kézia vai deixar para vocês exercitar a leitura. Então, vocês vão me prometer que vão ler o texto sobre o dinheiro, sobre o uso do dinheiro, certo? E o título é No Restaurante, tá? Vocês vão fazer a leitura, que é uma leitura bem legal, é um diálogo, é uma conversa, certo? E vão aí discutir ou com alguém, com o papai ou com a mamãe, sobre esse uso do dinheiro nos restaurantes, como é. Mas agora a gente vai colocar em prática nós vamos ampliar um pouco sobre o uso do dinheiro. Então, vamos utilizar matemática na aula de português. Então, preparem aí, ó, o bloquinho de anotações, a folhinha para calcular, porque vocês vão precisar de fazer cálculo, tá certo? Gente, na página 148, vocês têm aí um cardápio, né, do restaurante Caçarola. E aí você agora, a gente sabe, a gente entende que a gente pode representar, né, a gente usa a matemática de várias formas, inclusive usando dinheiro, né? Como o texto aí vai abordar isso, para pagar contas, para comprar. No nosso dia a dia, a gente precisa muito do dinheiro para organizar muitas coisas, certo? E aí, quando a gente vai em um restaurante, para a gente comer um prato, né, do cardápio, que faz parte do cardápio, a gente precisa ter dinheiro para pagar. Então, vamos ver aí as situações que vai surgir aí nesse cardápio. Então, as entradas, as categorias. Temos as entradas, o prato principal, sobremesas e bebidas. E cada um, né, cada categoria dessa é dividida nos pratos que eles têm para ofertar, para oferecer. E ao lado nós temos o quê? O valor, o preço que a pessoa paga por isso. Aí, na página 149, vem alguns probleminhas para vocês resolver e observar no cardápio. Supondo que o pai e a filha tenham pedido uma lasanha bolonhesa, 2 copos de suco e a fritada de camarão, responda. Letra A. Qual seria o valor total da conta?
Então, vocês vão pegar o valor lá no cardápio. Olha lá a lasanha bolonhesa quanto custa. Depois vão olhar os 2 copos de suco, depois a fritada de camarão. Vão somar tudo, certo? E vão aí ver quanto seria o valor da conta que o pai ia pagar. Na letra B, ele pergunta: quantas notas de R$ 50 teriam de ser utilizadas para esse pagamento? Então, vocês vão pensar quantas notas seu pai poderia dar para o garçom, para pagar a conta. Só que você só pode dizer quando você fizer o cálculo da letra A, certo? Então, se der 70, por exemplo, você vai ter que usar 2 notas de 50. Se der mais de 100, você vai ter que usar 3 notas de 50, né? Então, vamos lá. Na letra C, ele pergunta: para essa quantidade de cédulas que você fez aí na B, eles receberiam troco? Então, vocês vão ver quanto deu a conta deles na letra A. Na B, quantas cédulas de 50? Então, se ele der 2 cédulas de 50, que vai dar R$ 100, você vai fazer agora na letra C uma subtração. 100 menos o valor da conta lá da letra A. Aí você vai descobrir quanto o pai vai ter de troco, tá bom? Letra D. No caso de sobrar troco, qual sobremesa não daria para ser pedida? Então, com o troco, quando você fizer a conta 100 menos o valor lá da conta, você vai encontrar um valor, certo? Esse valor dá para comprar. Não dá para comprar qual sobremesa? Não dá para comprar o sorvete de creme com chocolate? Não dá para comprar o brownie? Não dá para comprar o petit gâteau? Então, você vai escrever aí qual é que não dá para comprar com esse troco. Letra E. Se você e sua família fossem jantar neste restaurante e pedissem 2 bifes com batatas fritas, um espaguete à bolonhesa, me deu água na boca, batata frita com espaguete, 2 sucos, um sorvete, de creme com calda de chocolate, qual seria o valor da conta? Então, vocês vão pegar os itens do cardápio aí 148, né, da página 148, e vão pegar o valor do espaguete, de 2 bifes, de 2 sucos e do sorvete, certo? E vai ver quanto sua família, seu pai, sua mãe, deveriam pagar aí para esse restaurante, tá certo? E aí vocês iriam dizer que se recebessem troco, né, vão ver o valor que vai ser pago, e se receber troco, quanto seria de troco que seu pai ia ter, tá bom? Então, galerinha, nós terminamos. Uhul! Terminamos o livro de português, olha só. Tcharam! Então, galerinha, a tia Kézia vai ficando por aqui. Boa atividade, se concentrem, prestem atenção. Tá muito fácil essas atividades, vocês vão fazer, ó, rapidinho, tá certo? Então, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda. Segunda estamos juntinhos de novo. Tchau, tchau!